Muito bem. Ok. Então, bem-vindos e vamos continuar nossa aula semanal nesse espaço de estudo do Lilmod em português, tem vários idiomas. É como podemos chamar, uma casa de estudos, um Beit Midrash, diretamente de Israel para todos os que falam português, por onde eles se encontram, no Brasil e fora do Brasil. Então, todos os que tiverem interesse podem se comunicar com a gente através do chat também. Temos um canal do WhatsApp, podemos se comunicar por ali e também pelo próprio YouTube. Muito bem, a gente vai continuar hoje trazendo um pouco mais de trechos da Ética dos Pais. A gente comentou que essa literatura, o Pirkei Avot, a Ética dos Pais, é um livro que é estudado em especial nesse período entre Pesach e Shavuot, mas não somente. Muitas vezes ao longo do ano inteiro a gente se dedica também a estudar esse livro. É um livro que inspira vários assuntos que estão ligados a um crescimento espiritual, um crescimento eh, do lado humano. Ele não vai estar envolvidos em temas de comportamento legal, do ponto de vista de leis, de práticas religiosas. Ele traz apenas uma inspiração do ponto de vista comportamental, ou seja, para um crescimento humano espiritual e não práticas de leis como um tefilim, como um shabat, como um kasher. Não, não diz nada a respeito disso. Ele só traz os nossos sábios ao longo de alguns capítulos com várias Mishnayot que a gente pode se dedicar toda semana a ler um pouquinho, e é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos trazer mais algumas mensagens de sábios do período da época da Mishnah. Falamos de 2.000 anos atrás, de 1.900 anos atrás. Então a gente vai continuar algumas Mishnayot. Aqui trouxe algumas do capítulo 2 ainda. É, Últimas três Mishnayot desse capítulo. Queria trazer então algumas explicações. Começa com o Rabi Eleazar Omer. O Rabino Eleazar ele vai dizer, estamos falando do Rabino Eleazar Ben Arach, já falamos sobre ele em outras Mishnayot antes. É, Um dos alunos do Rabi Yochanan Ben Zakkai, que foi rabino na época da destruição do templo, dizia o seguinte, o Rabbi Elazar Ben Arach. Em hebraico eu vou ler primeiro e depois traduzo para vocês. Evei shakud lilmod Torah, ודע מה שתשיב לאפיקורוס, ודע לפנים מי אתה עמל, ומי הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך. Ele fala o seguinte, seja diligente, eh, shakud, diligente aqui, cuidadoso, né, no estudo da Torá, e tenha uma resposta pronta para o herege. Esteja preparado para responder qualquer questão de herege. Saiba diante de quem você se esforça, perante quem a gente está se preparando nossa vida inteira. Falamos isso também na semana passada, perante quem nós prestamos contas. E saiba que seu empregador lhe pagará a recompensa pelo seu trabalho. Aqui, uma coisa muito interessante. O que o Rabi Elazar Ben Arach dá ênfase para a gente? Ele dá ênfase sobre a aquisição de conhecimento. Para ele, que já falamos sobre a importância que tinha sobre o estudo, ele coloca aqui que a necessidade que a gente tem que ter de dedicar e ser bastante sério na atmadá, na constância, seria a palavra melhor, na constância que temos que ter com o estudo da Torá. Isso é de extrema importância para ele, na época que ele está vivendo. Estamos falando numa época com invasão romana, com assimilação com a cultura grega romana em Israel, com os judeus entrando num caos de sair para um exílio. Eh, e ele fala que esse propósito é para que as pessoas tenham conhecimento para poder debater, poder dialogar com todos aqueles que queiram falar mentiras sobre a Torá, mentiras sobre Deus. Estamos falando de um encontro com a cultura romana, uma cultura pagã. Então, se a pessoa não tiver o conhecimento suficiente para responder, para dialogar, para tratar das verdades da Torá, das verdades de Deus, então a pessoa ela não vai conseguir enfrentar esse debate. Então ele fala da importância que tem do conhecimento e de estudar.
É, e quando a gente estuda, também vem, paralelo junto com isso, um, um tipo de tomada de consciência que a gente tem do Criador, de Deus, quando você estuda a Torá, quando você estuda todo o conhecimento bíblico do judaísmo, você entra em contato com uma tomada de consciência com o Criador, com Deus. Isso aumenta a nossa fé, nosso conhecimento nos faz nos tornar pessoas mais devotas na grandeza de Deus, na bondade de Deus, nos milagres divinos que acontecem diariamente. Isso tudo fortalece o nosso contato com Deus, a nossa fé. E isso é o processo que ele coloca, a importância que tem que ter no cuidado. Shakud aqui vem de uma palavra que é com a ideia é, de ter um esforço, uma consistência, para que o nosso acesso aos estudos seja algo que a gente diz, não cai do céu. A gente tem que se esforçar para conquistar. E isso daqui é interessante, porque ele fala que o empregador, né, no caso aqui o criador, ele vai pagar pelo nosso esforço. Aqui vem uma coisa muito interessante, porque tomada de consciência por um minuto é que as pessoas podem falar assim, ah, mas eu vim de um mundo A, B ou C. Eu não sou filho de rabino, eu não sou frequentador de grandes academias, então como funciona? Então, aqui vem uma coisa muito interessante, que o nosso empregador vai pagar a recompensa pelo trabalho. Significa que cada um vai ser merecedor de uma recompensa mediante o esforço que ele fez e o trabalho que ele fez. Então, imagina que se você vem ao mundo dentro de uma realidade A, e você passa a tua vida inteira e faz um esforço e cresce, estuda, 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 e você sai do nível A, que você chegou no mundo, para o nível B. Então você subiu um degrau. Agora, se você chega aqui no nível A e você faz muito, muito esforço e muito, muito trabalho, e você não fica no nível B, você passa do B para o C, do C para o D, você vai crescendo. Você subiu, galgou mais degraus de conhecimento e de esforço, então você está sendo reconhecido pelo teu esforço que saiu de chegou em A e terminou teus 120 anos nesse mundo no nível F, né, ou Z. Conseguiu subir todos os degraus de crescimento espiritual nesse mundo. Então, o que Deus olha para a gente, a princípio, não é de que família você vem, de que escola você estudou, de que ambiente você frequentava. Não. O que Deus espera da gente é que a gente, nesse mundo, faça um esforço e a gente consiga se elevar do nível que a gente chegou para o nível que a gente vai partir. Ou seja, chegamos no mundo, ao nascer, numa realidade. Ao longo dos meus 120 anos, eu saio em que realidade? Se eu sair no mesmo nível que eu entrei, eu não evoluí, não me esforcei, não evoluí. Então, qual é o meu mérito que eu tenho aqui? Então, aqui a primeira coisa que vem os nossos sábios, aqui o Rav Elazar ensinar, é a importância que tem o estudo, que vai me fazer crescer nesse processo e eu vou poder ser merecedor da recompensa pelo trabalho e pelo esforço que eu vou fazer. Então, cada um, dentro do seu nível, dentro do seu potencial, ele tem a importância que dá o Rav Elazar aqui para a gente. Ele tem que se dedicar ao estudo e a gente vai ser merecedor da recompensa mediante o esforço que a gente vai ter. Muito interessante isso. E nessa linha fala a próxima Mishnah, o Rabi Tarfon. O Rabi Tarfon, ele também vai dar ênfase à questão dos ensinamentos, mas ele fala o seguinte, Rabi Tarfon Omer, diz o Rabi Tarfon, היום קצר והמלאכה מרובה, והפועלים עצלים, והשכר הרבה, ובעל הבית דוחק. Ele fala o seguinte, o tempo passa, né, o tempo é curto, Katsar, a tradução melhor seria ele é curto, o tempo é curto, Vemelachá merubá, e o trabalho é grande, é abundante, tem muito trabalho. Apoalim atzelim, os operários são preguiçosos. A sahar arbe, o salário é alto, é grande, é bastante. E o dono, o patrão, o chefe da casa aqui, o balabait, é o patrão é exigente. Do que o Rabi Tarfon está querendo ensinar para a gente? Ele fala o seguinte, Ayom Katsar, o dia é curto,
Ele fala que os dias de vida das pessoas é uma coisa curta. O que que é 120 anos dentro de um mundo de eternidade, dentro de uma vida eterna? O que que é 120 anos? Não é nada. 120 anos para a eternidade é uma coisa bem curta. Então a nossa vida é curta. Mas ele fala que a melachá merubá, mas o trabalho é, é monstruoso, é abundante. Ou seja, temos muito o que estudar, temos muito o que produzir, temos muito o que fazer. Ou seja, temos uma obra monstruosa nesse mundo para transformar, para melhorar, para crescer, evoluir. E normalmente os operários aqui, a Polim, Atzelim, quer dizer, os operários, quer dizer, nós, seres humanos, somos preguiçosos do esforço, somos preguiçosos de estudar, somos preguiçosos de fazer mudanças, somos preguiçosos, porque essa é a natureza humana. A natureza humana é passar o tempo, passa tempo, já diz o próprio nome, passa tempo e não se esforçar e não chegar e realizar as coisas. Ou seja, o ser humano tem uma tendência a, ok, preguiça, deixa para amanhã o que pode fazer hoje e assim empurra com a barriga, né? Então, esse é o processo. O trabalho é muito grande, o tempo passa rápido e a gente é preguiçoso. Vem aqui o Rabi Tarfon e fala, "Ve'asachar arbe", mas olha, o mérito, o prêmio, a recompensa, o salário, ele é um processo muito grande, ele tem um valor muito grande. O rei Salomão escreve sobre isso num dos versículos do livro Mishlei, livro de Provérbios. Ele fala, Tová Chokhmah Benunim, que a sabedoria é melhor que as pérolas, né? Ou seja, o conhecimento ele tem um valor enorme. Então, aqui a importância que o Rabbi Tarfon dá na continuação do que o Rabbi Elazar fala, da importância do estudo. O estudo vai nos trazer para um crescimento, vai nos trazer para uma produção e vai nos trazer para um mérito para chegar a alcançar premiações, né? Todo o sahara, todo o mérito que tem. E o patrão, Deus, Criador do mundo, é exigente, ele espera da gente. Ele nos deu um potencial, ele nos dá diariamente a chance de começar tudo de novo. Quando a gente acorda de manhã, abre os olhos, nascemos de novo. Acordamos de novo com o direito a mais 24 horas de vida. Então, a oportunidade que ele nos dá, ele é exigente porque ele fala assim, vocês têm todo mundo aí pela frente, tem o potencial, o conhecimento, tudo na mão de vocês, e é nosso esforço que tem que ser feito. Então, aqui ele dá para a gente o início, o Rabitar foi uma ideia da importância e a responsabilidade que cabe sobre cada um de nós. Okay? Continuando o Rabi Tarfon, ele vai falar mais a segunda Mishnah dele, a última desse capítulo, ele fala, Huaya Omer, ele dizia assim, Lo alecha melacha ligmor, velo ata ben chorim leibatel mimena. Ou seja, Lo alecha melacha ligmor, quer dizer, não cabe a você completar a tarefa, terminar a obra, velo ata ben chorim leibatel mimena. Mas você também não está livre dispensado de fazê-la. Ou seja, o fato dela ser uma obra que você não vai conseguir acabar ela, você não vai conseguir concluir ela, só vai começar, mas não vai terminar. Mas isso não quer te dar chance ou motivos para você fazer, mal, já que eu não posso terminar ela, então não vou nem começar. Não, você não está livre de se autoanular da tua obrigação de fazer. E Lamata Torah, continua falando o Rabbi Tarfon, se você estudou bastante Torá. No Trim Lechá, Sahararue, estudou bastante Torá, então você recebeu uma grande recompensa pelo que você estudou. Veneiman u bal melachtecha, sheishalem lecha schar peulatecha. E o patrão, pode confiar nele, o cara, ele é fidedigno. Se você estudou, ele vai te pagar pelo que você se esforçou, pela tua ação. Você vai receber pelo que você merece. Podemos dizer que aqui nesse trecho da Mishnah, é, de 2000 anos atrás, traz conceitos que hoje é bem modernos, que a gente chama de meritocracia. Ou seja, você se esforçou, você trabalhou, você vai receber pelo que você produziu, e ele vai pagar a recompensa pelo trabalho. Mas ele continua dizendo, Vedá, Shematan Scharam Shel Tzadikim Leatid Lavó, mas saiba que
o prêmio dos justos, ou seja, a pessoa que é um justo nesse mundo, o prêmio vai vir no mundo vindouro, no Olam Abá, no Atid Lavor, lá para frente, no mundo vindouro, lá vai vir o nosso prêmio verdadeiro, ou o grande prêmio. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem questionamentos que a gente vê pessoas justas que sofrem nesse mundo, pessoas justas e passam dificuldades nesse mundo. E aí a gente pode imaginar, poxa, mas o cara é um justo, o cara faz tudo certo, o cara é um bondoso, o cara é misericordioso, o cara é estudioso, o cara é honesto, tem retidão, o cara é tudo de bom, de comportamento, de tudo, estudioso, faz as coisas. E o cara sofre, rala, passa de desafios, todo tipo de dificuldades. Como pode ser que o cara é um justo e passa tudo isso? Cadê o prêmio dele? Então, vem já aqui o Rabitar vai dizer que, olha, o prêmio de pessoas justas, ela é aqui de lavor, é num futuro. Porque na visão judaica, na nossa visão que falamos, e viemos falando isso ao longo desse mais de um ano que a gente estuda junto, de que a visão judaica é que o mundo é muito além daquilo que a gente enxerga nesses 120 anos de matéria, de um corpo dentro de um planeta Terra. Ou seja, um mundo na criação divina, em toda a sua essência, em toda a sua produção que Deus criou. O mundo vai muito além disso. Tá? Deus acima do tempo e do espaço, toda a parte que a gente chama da parte espiritual judaica, né? A Neshama, ou a parte do espírito, da alma, como alguns nomes, né? Que a gente chama Ruach, então Hayá e Yehidá, temos alguns nomes para o lado espiritual, vai muito além e não está limitado ao corpo e nem ao tempo que estamos aqui. Quando está nesse mundo preso ao corpo, tem limites de espaço, porque está dentro desse corpo e a gente não consegue se desintegrar e sair desse espaço e ir para outro lugar, ou vou passar por agora uma viagem no túnel do tempo. Não, não funciona. O corpo está preso ao tempo que a gente vive, no tempo que ele vai durar, 120 anos. Agora, o espírito, ele é imortal. Então, o nosso espírito, sendo parte divina, uma parte de Deus em nós, ele é imortal. E o prêmio que ele vai receber não está no padrão mundo material. Está muito além. Está na vida espiritual, na vida da verdade eterna. Lá, a recompensa, o prêmio dos justos virão. Então, esse é o primeiro fator. Nós estamos aqui no capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2. Então, uma ideia de quanto é importante o estudo e que o estudo vai nos trazer prática, e essa prática vai nos trazer um comportamento e uma atitude de merecedor de justiça, de ser tratado como pessoas justas e receber nosso prêmio no mundo espiritual, ou seja, conquistar nosso espaço no mundo espiritual. Então, aqui, do ponto de vista da ética judaica, a importância que a gente tem que ter. Uma das coisas que o Rabbi Elazar falou no início, ele fala sobre ter o estudo para que a gente possa responder ou ter uma resposta pronta para um herege, para um Apicoros. Apicoros, estamos falando de um, um filósofo grego de mais de 2.300 anos atrás, aproximadamente, onde parte da visão do Apicoros é que se esforçavam para ter prazer no mundo, do corpo, o prazer físico, de que o mundo era apenas aqui, na matéria, e não tinha coisas extramaterial. É o prazer do mundo aqui, na matéria. E é exatamente esse o desafio do povo de Israel, o desafio da mensagem que Deus passou para Moisés no Monte Sinai, do que Abrão começou como o pai da nação, o conflito frente à vida eterna.
ou seja, nós somos um povo que estamos conectados com Deus e cremos numa vida eterna, numa vida que acaba não no cemitério, ela continua, não tem fim. Diferente das culturas gregas, romanas e outras, que enxergavam, né, o fim da vida com o fim do corpo. Então aqui vem o Rabbi Elazar e fala da importância que a gente tem que estar preparado sempre para esse tipo de diálogo com as pessoas que enxergam o mundo apenas como um mundo físico, material, e de que a nossa vida vai muito além do físico, ok? Esses são os primeiros três Mishnayot. Agora, vamos para as próximas aqui. As próximas são no capítulo 4. No capítulo 4, a gente tem aqui alguns sábios, cada um deles trazendo aqui algumas mensagens. Vamos começar com o primeiro, o Rav Levitas. Rav Levitas, que vivia em Yavne, Yavne na região centro-sul de Israel, abaixo do centro de Tel Aviv, é, uma das localizações, depois que o templo é destruído, a academia de estudos fica na cidade de Yavne. Esse Rav Levitas, ele vai trazer um, uma passagem, ou podemos assim, uma mensagem que vai se tornar, na época dele, de grande importância, e ele vai dizer que isso vai se tornar a bandeira que os judeus devem levantar para a continuidade da vida judaica, onde ele vive numa época de crise, com o povo judeu perdendo Jerusalém e começando um processo de exílio, e o Sinédrio vai sair de Jerusalém, vai para Yavne, vai se deslocar durante os próximos séculos até terminar em Tiberíades, que está lá até acabar e dispersar o Sanedrino, o tribunal judaico. Ele fala o seguinte, o Rav Levitas, Ish Yavne, ele fala o seguinte, מאוד מאוד הווי שפל רוח, שתקוות אנוש רימה. Ele fala, traduzir, que seja de espírito extremamente humilde. Ele fala meod, meod, muito, muito shafel ruach. Shafel ruach é de um espírito bem baixo, bem humilde. Shetikvat enosh rima, porque a expectativa do homem, no final, é que a gente vai ser rima, vermes da terra. Vamos virar pó da terra, vamos virar alimento dos vermes. Esse é o final da vida física. Fala o Rabi Yochanan ben Broca, outro rabino da época, ele vai falar, Kol המחלל שם שמיים בסתר, נפרעים ממנו בגלוי. אחד שוגג ואחד מזיד, בחילול השם. Ele fala, o Rabi Yochanan ben Broca, o seguinte, todo aquele que profama o nome de Deus, ou seja, que fala mal de Deus ou envergonha Deus com as nossas atitudes, se ele faz isso de forma secreta, escondida, ele vai ser castigado em público. Aquele que faz isso com qualquer tipo de envergonhar Deus ou o nome de Deus de forma inadvertida ou com intenção, quer dizer, um cara que não sabe que estava fazendo errado, ou um cara que sabe e está fazendo intencionalmente, falando mal de Deus, falando contra os ensinamentos que Deus dá para a gente, não tem diferença nenhuma na relação, eles estão profanando o nome de Deus. É um nível de estágio que eles colocam como grande problema, um grande tipo de transgressão, envergonhar o nome de Deus. Uma vez que os judeus eles vão receber uma missão no mundo de propagar a palavra de Deus, desde Abraão, de geração em geração, com a entrega da Torá de Moisés, a responsabilidade do judeu é propagar a palavra de Deus, é propagar a luz da justiça, promover retidão, justiça, paz, verdade. Então, essas mensagens que os profetas trazem, aqui os nossos sábios colocam que a pessoa tem que deixar de lado a parte da arrogância e do orgulho e ser muito, mas muito humilde. E se você não for isso, você vai acabar gerando um Hilul Hashem. Você vai envergonhar Deus, porque vamos olhar para o judeu
Fala, olha como aquele judeu se comporta. Tá vendo? Esse é o povo escolhido por Deus, é assim que eles se comportam. Por mais que a gente entende que o ser humano tem de todos os tipos. Tem os seres humanos que seguem as leis, tem aqueles que não seguem as leis, tem aqueles que são arrogantes, são orgulhosos, transgridem os ensinamentos de Deus e muitas vezes não representam a palavra de Deus. São judeus que estão afastados ou não aprenderam a lição. E eles erram. Então vem aqui e fala o Rabbi Yochanan ben Broca o cuidado que tem que ter, porque a pessoa que faz as coisas de envergonhar Deus, mesmo que seja escondido, uma coisa assim secreta, ações que possam envergonhar Deus, eles vão ser castigados em público. Isso tudo vai vir à tona. Então vem aqui a preocupação número um do Rabino Levitas, vamos combater o orgulho. O orgulho, ele ensina que é um dos atributos, uma das virtudes piores que tem. Porque normalmente todos os tipos de virtudes a gente busca ter um equilíbrio, nunca radicalizar para nada. Isso é uma coisa que os nossos sábios trazem. Tudo que você for fazer não é para radicalizar. Não tem que ser pão duro demais, também não tem que ser mão large demais. Você nunca tem que ser rígido demais e bonzinho demais. Tem que sempre procurar o que a gente chama o derech hamelech, o caminho real, o caminho monárquico, o caminho do meio, né? Mas aqui, especificamente no caso de orgulho, ele fala, não, não tem meio orgulho. Orgulho tem que ser zerado. Não tem meio termo, ser meio orgulhoso. Na visão do Rav Levitas e de muitos outros sábios, é que o orgulho tem que ser combatido de forma a zerar ele. Tolerância zero com a questão de orgulho, porque uma pessoa que tem orgulho, ele vai gerar muito mais problema de relacionamento com Deus. É, então, isso é o lado dessa primeira Mishnah, do capítulo 4 que a gente, não é a primeira Mishnah, estamos iniciando, né, com algumas Mishnah que já falamos antes, do capítulo 4 dessa Mishnah 4 do capítulo 4. Vamos continuar com a Mishnah 5 com outro sábio, que é o Rabi Ishmael, filho do Rabi Yochanan ben Broca. O Rabi Yochanan ben Broca falou, né, que tem que tomar o cuidado de não envergonhar o nome de Deus, não agir de forma as pessoas falarem, está vendo? É assim que os representantes da palavra de Deus se comportam. Então, o filho dele, Rabi Ishmael, falava o seguinte, vamos ler. Rabi Ishmael bar Rabi Yossi. Né? É, vamos lá. הלומד על מנת ללמד, מספיקים בידו ללמוד וללמד. Aquele que estuda a Torá com o propósito, com o intuito de ensinar, מספיקים בידו ללמוד וללמד. Ele alcança, ele consegue, né, tem a oportunidade de estudar e de ensinar. והלומד על מנת לעשות, מספיקים בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. Agora, aquele que estuda, não para ensinar, mas ele estuda com o intuito de praticar aquilo que ele está estudando, então ele vai ter nas suas mãos uma oportunidade de estudar, de ensinar, de cuidar, observar e praticar. Ou seja, fala aqui o Rabi Ishmael, e quando você se propõe a fazer um estudo, você estuda para quê? Você estuda para ficar só para decoreba, passar na prova? Qual é o teu propósito no estudo? Você estuda para pôr em prática ou você estuda para ensinar os outros? Você é um papagaio. Estudei e agora vou reproduzir na minha sala de aula. Com que propósito? Né? Qual é o meu preparo quando eu faço os estudos que eu faço? É para ser um bom replicador de ideias ou eu estudo com o propósito de pôr em prática na minha ação, na minha vida? Então, se eu tenho o propósito de que eu estudo para praticar aquilo que eu aprendi,
Então, o que que eu alcanço é muito mais do que eu estudo. E a prática, eu também tenho a capacidade o potencial de estudar, de ensinar, de fazer e de guardar, ou seja, de preservar isso de geração em geração. Tem aqui assim, um nível de esforço e mérito pelo que vai ser produzido e colhido, né? Então, o Rabi Tzadok dá continuidade. Vamos ver como ele fala. Ele fala assim, Rabi Tzadok, Rabi Tzadok Omer, al תעשה עטרה להתגדל בהם, ולא קודם לחפור בהם. וכך היה הלל אומר, ולהשתמש בתג החלף. Vamos traduzir. O Rabi Tzadok, ele dizia, não se afaste da comunidade. Bem parecido com o que estudamos em outras aulas com Hillel. Ele falou Altifrosh Metzibur. Aqui o Rabi Tzadok usa das mesmas palavras. Altifrosh Metzibur, não te apartes, não se separa, não se afasta da comunidade. Que Orchei Denim, não se faça como Orchei Denim, quer dizer, como pessoas que estão organizando as leis, justos, né? Não se haja como um conselheiro, como se fosse o braço direito do juiz. ואל תעש עצמך כעורכי דיינים, ואל תעשה עטרה להתגדל בה. E não se transforme numa coroa, né? Aqui, atará, se fosse recebesse o título agora de ser o chefão, se é a coroa, na ideia de que a coroa é quem é o rei, então, atará é muito comum dizer aquele que é o líder. Então, não transforme você numa coroa para se auto-engrandecer. E nem um machado para cortar, né? E sair achando que você está com a capacidade de produzir, trabalhar, vou ser um cortador de lenha, vou trazer sustento, não é só o lado intelectual, quando a gente fala da coroa, estamos falando da intelectualidade, do lado espiritual, do crescimento intelectual, e do machado aqui, cortar a lenha, estamos falando do sustento, a vida como ela é, né? As contas para pagar, a farinha para ter comida, a madeira, ou seja, e trazer a vida, a gente chama gashmi, a vida material. E assim, o Hillel também ensinava, aquele que explora a coroa da Torá para os seus próprios interesses, vai morrer. Aquele que aprendeu disso, todo aquele que obtém benefício pessoal da palavra da Torá, arrebata a sua vida do mundo. Ele fala o seguinte, você não vai fazer da Torá o teu instrumento de business. Ou seja, a Torá é para você engrandecer, para você estudar, para você ensinar, para você praticar. Agora, você não vai fazer da Torá o teu ganha-pão. Ou seja, é, você não vai transformar a Torá num processo de venda do teu conhecimento, porque a ideia de que você não vai transformar a Torá num instrumento de venda, ou seja, de exploração. Você não vai explorar o teu conhecimento para que as pessoas que não conhecem tenham que te pagar e você aí vai poder mostrar teu conhecimento. Ou seja, isso é parte de uma etapa que fala aqui o Rav Tzadok, que a gente deve se cuidar, porque alguém que, como o Helio também já falou isso, né? Alguém que quer fazer as coisas tem que fazer por merecer. Ele fala, se não for eu, por mim, quem será? Ou seja, não depende das pessoas. Vai lá e faz, né? Aqui é a mesma coisa. Você estudou? Então, ok, estuda, pratica e realiza, né? Mas não faz isso com interesses só para você. Você faz isso com o interesse de trazer o conhecimento para as pessoas que estão à tua volta, para a tua comunidade, para a tua família. Você está se envolvendo num crescimento de liderança, então você tem a responsabilidade daqueles que estão vindo atrás de você. Então, não deve fazer a busca do conhecimento apenas para honra própria ou para falar, olha, eu sou o diretor, olha, eu sou o presidente, olha, eu sou o professor. Não é, não é dessa forma, porque quem busca essas honrarias, quem busca estar ligados a esse tipo de prazeres,
né, acaba no tel chayav min haolam, diz a Mishnah, ele acaba perdendo a vida nesse mundo. Literalmente, ele acaba sendo, deste mundo, jogado para o lado, né? Encurtada a vida da pessoa. Muito bem, continuando o próximo aqui, o Rabi Yossi. Rabi Yossi, ele vai falar na próxima Mishnah aqui, na Mishnah Vav, a seguinte coisa. Rabi Yossi Omer, kol המכבד את התורה, בגופו מכובד על הבריות. Todo aquele que honra a Torá, todo aquele que presta homenagem para a Torá, gufo mechubad al habriot, o seu corpo ele vai ser respeitado pelas pessoas. Vamos ver o que o Rabi Yossi está querendo ensinar para a gente. Ele fala da importância que tem dos sábios da época de Yavne, que as pessoas dedicavam respeito para eles, para os seus filhos, para a esposa, para todos os descendentes do rabino, ou seja, todos eram respeitados pelo conhecimento que ele tinha. Então, ele fala que a gente respeita a Torá, gufo mechubad al habriot, quer dizer, a pessoa que é um estudioso, o seu próprio corpo, ele é protegido, ele é honrado, porque o corpo da pessoa é um corpo que absorveu todo o conhecimento do estudo. O corpo ele está num processo não desconectado do conhecer, né? A gente fala mente sã, corpo sã, ou seja, o equilíbrio que tem o corpo e o saber. Então vem aqui o Rabi Yossi e fala que todo aquele que honra a Torá, ele próprio é honrado pelos homens. E todo aquele que desonra a Torá, ele próprio é desonrado pelos homens. Ou seja, a importância de que do fogo roubado o próprio corpo vai atrair a honraria se ele respeita a Torá. Então, a importância não é só apenas, como falamos antes, de estudar, não apenas de estar conectado e não afastado, cada um no seu mundo, cada um na sua vidinha. Não, ele fala o seguinte: esteja num processo de humildade para receber a Torá. Uma vez que você é humilde e aceita todos os desafios para um crescimento, você então passa a entender que você é um instrumento, né? Todos nós, nossos corpos são instrumentos para crescer, enriquecer espiritualmente o nosso espírito, né? E preparados para que a Torá seja levada, né? Os ensinamentos da Torá para levada para todos. Então, essa é a parte do Rabi Yossi, quando ele fala que o corpo, que a pessoa que desonra a Torá, essa desonra vai voltar para ele, uma desonra humana, ou seja, ele como ser humano vai ser desonrado uma vez que desonrou a Torá, isso volta para ele, um bumerangue. Muito bem, continuando. Mais uma passagem do Rabi Ishmael. Rabi Ishmael Benó, vamos ler aqui na fonte, Rabi Ishmael Benó dizia o seguinte: החושך עצמו מן הדין, פורק ממנו איבה וגזל ושבועת שווא, והגס ליבו בהונאה, שוטה, רשע וגס רוח. Ele fala o seguinte, Shurab Shmuel, para o filho dele, Benomer, o seu filho vai dizer o seguinte: aquele que abstém de ditar sentenças jurídicas, quer dizer, Roshech Atzmo Minadin, o cara deu um breu, Roshech é de escuridão, breu, ele se fechou de julgar, ok? Fechou os olhos, não quer julgar. As sentenças que têm que vir jurídicas. Então, porek mimeno eiva, gezel ushvatshav. Remove-se dele a inimizade, o roubo e a responsabilidade de um julgamento, né, de um juramento desnecessário. Ashbat shava. Porque nos julgamentos as pessoas tinham que jurar. Jurar não era para não falar em vão, para não falar mentira. As pessoas tinham que jurar o que eles vão apresentar no tribunal. Então, eles removiam de si a inimizade, o roubo e a responsabilidade do juramento desnecessário. Mas aqueles que se engrandecem emitindo
aviamento, ou seja, tomadas de decisões jurídicas, ele vai ser tratado como um tolo, como um malvado, um arrogante. Então, aqui a Mishnah, o Rabi Shmuel fala de forma muito clara, né? O filho dele vai dizer também, החושך עצמו מן הדין, פורק ממנו איבה וגזל ושבועת שווא. Quem consegue se desligar, se remover dessa forma infiel da justiça, é, ele consegue escapar do roubo e dos julgamentos não corretos, não justos. והגס ליבו בהוראה, שוטה רשע וגס רוח. E se engrandece esses casos e as decisões jurídicas, elas são tolas, elas vão trazer resultados tolos. Ela traz o exemplo, né, que gas libor, dorável, choteira, achar, quer dizer, um coração, gas libor é um coração meio bruto, né? A pessoa é bruta, não é refinada. Gas ruach, e fala de forma, tradução arrogante, eu acho que até é bem delicada a tradução arrogante. Mas é esse o princípio de é, estar procurando cumprir dentro da lei e não escurecer as leis, não é, se procurar benefícios de coisas que possam dar algum respeito. Ah, eu adquiri tal coisa, então isso vai me dar respeito, né? Isso é as sentenças, como vão ser os juízes. Muitas vezes as passagens da ética elas vão atuar em cima de tribunais, mas não só tribunais, porque todos nós vivemos de pequenos tribunais o dia inteiro nas nossas casas, no nosso círculo de amizade, e esse processo de estar em julgamento o tempo todo, sendo julgado e em julgamento o tempo todo, é um processo que ele não é estagnado, não é parado, ele é dinâmico e ele interage com as diversas correntes de pensamentos de sábios. Vamos lá. Vamos continuar mais um ensinamento do Rabi Ishmael, ok? Rabi Ishmael, Hu Aya Omer, ele dizia o seguinte, ele costumava dizer assim, em hebraico, já traduzi, Hu Aya Omer, Al tiye dan yichdi, shein dan yichdi ela echad. Olha, não seja uma pessoa que vai se julgar sozinho, porque ninguém pode julgar sozinho. Ele foi lá, fez uma experiência de ser julgado sozinho. Não tem ninguém que é julgado sozinho. Só tem um que é único. O único é Deus. Não existe nada desde a criação do mundo que tem na unicidade apenas Deus. Então, não diga aos outros, né, aos juízes, aceitem a minha opinião, pois ela já é a maioria. Pode dizer para ti, mas não podes dizer, impor isso a eles. Ou seja, ao tomar kabluddati, shem rasha'im velo ata. Eles têm que ter o direito de escolha da opinião, mas não ao ser humano. A princípio, o ser humano não é o, o que vai reproduzir a palavra da unicidade. A unicidade é divina, enquanto que a parte humana é binária. Então, aqui, pela segunda vez, vem o sábio dizer para a gente aqui, Al-Tigdan Yehidi, não saia fazendo julgamentos individuais, né? Shein Dan Yehidi Ela Echad, só tem um, que é o juiz, que é o juiz supremo. Ve'al Tobar Kablu Dati Shem Rashaim Velotah. Ou seja, as pessoas vão ter as opiniões para serem aceitas. Então, é isso que ele dá a importância de respeitar Deus, nesse sentido. Ele é o nosso julgador. Rabi Yonatan, ele continua falando sobre o Rabi Yonatan, ele diz o seguinte, Kol amekayem et Torah me'oni, sofo leikaima be'osher. Ele fala o seguinte, todo aquele que se esforçar para cumprir com a Torá, na pobreza, numa situação de carente,
Sofó caimá meosher, no seu final, ou seja, uma pessoa que se esforçou a estudar numa situação de carência, no seu final, sofó, ele caimá meosher. O final é que ele vai viver em riqueza, ou seja, é, podemos dizer assim que é um tipo de uma projeção, uma profecia, um decreto que está sendo passado aqui nessa geração, de que aqueles que se esforçarem para estudar a Torá na pobreza, no fim da vida, no fim do seu projeto, ou esse conhecimento todo se transformou em riqueza e vai enaltecer o cargo dele de ser o professor. É, mas é isso que fala. Kol המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מאושר. Tipo, quem cuidou da parte de educar a Torá, de ensinar, de mostrar, em épocas que eram difíceis, porque eram épocas sem riqueza, né, na parte da pobreza, podemos dizer. Se ele conseguiu fazer isso, então, no fim das contas, ele vai receber o retorno disso em forma de riqueza para cumprir as mitzvot. וכל מבטל את התורה מעושר, סופו לבטלה ממנו. E todo aquele que cancela uma parte da Bíblia, um estudo de preferência, um cumprimento de uma mitzvah, todo aquele que cancela a opção, a oportunidade de fazer uma mitzvah, então rola a mevatel et a Torá me'osher, sofó levatra me'oni. Fala os nossos sábios, o destino daquele que cancelou a Torá na riqueza, o seu destino é que ele vai ter cancelamentos na pobreza. Ou seja, quem cumpre a Torá na pobreza, no fim vai ter o mérito de cumprir na riqueza. Mas quem desliza, né, dá uma deslizada no comportamento na riqueza, no final ele vai se descuidar e vai virar na pobreza. Isso é parte do que o Rabi Yohanan vai trazer para a gente. Estamos falando do quarto capítulo. Temos ainda mais quinto e sexto capítulo, são estudos bastante interessantes, porque ele vai preparar pessoas para enfrentar realidades de frente, impérios pagãos, impérios que vão tratar conflitos de divindades, vão ter acusações, judeus, não judeus, quem são os responsáveis pelas crises. Então, os judeus têm que estar com o estudo afiado para saber como responder às pessoas, tem que ter o conhecimento de diversos sábios, porque cada um estavam abordando, não viviam plenamente todos juntos, Jerusalém, então época de pouca perseguição, né? Então eles não podiam ficar livres para viver em Jerusalém, eram espalhados em toda a região da Judeia logicamente, eles precisariam, nesse processo de crescimento, encontrar um caminho de elevar-se. Então, os nossos sábios dão para a gente aqui, resumidamente, cada semana, um conjunto de 10, 15, 20 Mishnayot com temas. A gente, às vezes, pode pular e ler alguns que interessam por épocas, ou podem ir tema por tema, capítulo por capítulo. Ele não tem uma obrigação, mas é importante despertar. Esse nosso de hoje, ele traz essa consciência de que a evolução que se dá é uma evolução que está ligada à espiritualidade, enxergar que o mundo material ele vai muito além do que a gente enxerga. Então, esperamos que esses ensinamentos da ética dos pais que tivemos hoje tragam para vocês um pouco de despertar. E a gente vai seguir. Semana que vem vamos continuar mais um pouco com Pirkei Avot
Logo, logo vamos estar comemorando a festa de Jerusalém, né? Tivemos Lag Baumer agora que passou. Vamos ter semana que vem a festa de Yom Yerushalayim, a festa de unificação de Jerusalém, da louvores também. Provavelmente trazer alguma coisa mais temática de Jerusalém, mas também procurar sempre dando continuidade a uma Mishnah, que logicamente ajuda as pessoas a um momento de reflexão, crescimento, como a gente falou, 7 semanas, temos que dar um passo em cada semana para escolher algo que a gente possa evoluir dentro do nosso ser, ok? Espero que tenha sido interessante para vocês e a gente vai se encontrar na semana que vem, ok? Muito obrigada, obrigada. Obrigado, obrigado. Vai ser Interessante.